yo quiero mostrar la operación de una mina de Brasil, una gran mina de fierro llamada mina de Carajás, principalmente. Y aparte en esta zona hay otra mina también que opera no solamente fierro, sino también cobre. Por lo tanto, estos videos van a mostrar, ¿no?, el proceso operacional y la necesidad de recurso humano, la necesidad de recurso financiero, la necesidad de equipos y naturalmente la forma de cómo podemos administrar los costos. Vamos a mostrar entonces estos videos. Numa região esquecida do Pará, o maior garimpo do mundo, Serra Pelada e suas toneladas de ouro atraíram multidões de aventureiros. A comparação com um formigueiro não é exagerada. A corrida do ouro terminou nos anos 90, enriqueceu alguns, frustrou milhares. A maior mina de ferro do mundo também está no Pará, na mesma região. Carajás fica no sul do estado, perto do rio Araguaia e próxima ao Maranhão e a Tocantins. A diferença é que na corrida do ferro não são os homens que se movem. A riqueza de Carajás precisa de muitos zeros para ser medida. 20 bilhões de toneladas de minério ainda vão sair daqui. É ferro para mais de um século. As reservas são grandiosas, mas quando se entra na área de mineração, há um personagem maior do que qualquer outro. Parece uma fábrica ou uma oficina, mas a gente está debaixo de um caminhão. Dá até medo de ficar aqui perto dele, é gigantesco. Olha a barra de direção e logo ao lado um dos amortecedores com 2 metros. E o pneu então? São 3,5 toneladas de borracha e o dobro da minha altura. Esse caminhão fora de estrada, como eles chamam aqui, tem capacidade para transportar 250 toneladas de minério de ferro. Um veículo bruto, comandado por mãos femininas. A mesma naturalidade para subir a escada e as montanhas de Carajás. Ádila treinou bastante até ser escolhida. Mesmo assim, o início não foi fácil. Primeira vez eu senti medo de não dar conta. Hoje ela brinca com o volante, passa por cima da nossa câmera, sem susto. O trânsito dos supercaminhões é intenso. Eles recebem o material recolhido por essas máquinas devoradoras de terra. As escavadeiras cortam, desmontam, redesenham o solo que um dia já esteve coberto pela floresta amazônica. E nessa terra de gigantes, o tamanho é sempre relativo. Se o homem quase desaparece diante da escavadeira, é a máquina que some diante das montanhas de minério, que também ficam minúsculas, perdidas na mata. Eles estão carregados de minério de ferro. Estão trazendo minério ainda em estado bruto. Olha o barulho. Para a primeira fase de britagem, é quando se separa o minério das impurezas. Isso vai ser feito agora aqui. A terra vem misturada. O material escuro é o minério, riqueza que vai ser separada da parte vermelha. Essa não tem valor comercial. O processo de seleção é nessas máquinas. A usina se estende por vários quilômetros. Uma cidade de ferro. Força, velocidade, barulho e poeira roubam o sossego da floresta. O minério ainda é lavado. Depois segue por longas esteiras até os pátios de armazenagem. Para o serviço bruto ser bem feito lá fora, é preciso um trabalho de inteligência aqui dentro. Nós vamos conhecer agora a central de operações da mina de Carajás. Parece a UTI de um hospital. A gente só pode entrar com proteção nos pés. E há uma preocupação grande com a segurança. Daqui, os técnicos comandam mais de 100 caminhões, 35 escavadeiras. Tudo tem que ser muito bem coordenado para se produzir 300 mil toneladas de minério de ferro
todos os dias. Atenção 81. O motorista não decide se ele vai descarregar aqui ou ali o minério de ferro? Não, ele não decide. Tudo é programado conforme designado pelo sistema. E o sistema não permite parar. Noite, madrugada, não importa. A qualquer hora há um caminhão ou vários deles transportando o ferro que vale ouro. A jazida de Carajás foi descoberta em 1967, mas a extração só começou 20 anos depois, quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal. Foi dinheiro público que garantiu a pesquisa, a construção das casas para os operários e os primeiros anos de produção. Um tempo heróico que enche de nostalgia os pioneiros de Carajás. Carajás é minha vida, eu tenho o máximo de satisfação de ter participado, de ter contribuído com esse projeto, né? A empresa é hoje a segunda mineradora do mundo, com negócios em 30 países. Mas o coração continua no Pará. Carajás, sem dúvida nenhuma, é a área mais importante, na medida que existem produções concretas, fortes, explorações potenciais bastante interessantes. Então, para a Vale, Carajás é essencial. Na reportagem de amanhã, a história de um desbravador. Nós localizamos o homem que descobriu o tesouro de Carajás. 40 anos depois, ele conta como as preciosas jazidas foram encontradas quase por acaso. Veja amanhã, aqui no Jornal da Record. Moeda é níquel. Cabo de energia é cobre. Dois metais que há de sobra em Carajás. A exploração do cobre começou há 4 anos. A extração de cobre é muito mais complicada do que a de minério de ferro, porque aqui na região de Carajás o material está misturado ao granito. É preciso explodir a rocha com dinamite para encontrar veios como este aqui embaixo, onde a concentração de cobre é grande. Em apenas 2 anos, a mineradora cavou este buraco gigantesco, com mais de 100 metros de profundidade, 500 de largura. Parece um vulcão, mas foi construído pela mão do homem. Mais de 1 milhão de toneladas de cobre concentrado já foram retiradas aqui da Mina do Sossego, no sul do Pará. O dia inteiro quebrando pedra. José Antônio e sua equipe garimpam nas paredes de Carajás. Buscam os trechos onde há mais cobre. Dão o sinal verde para as escavadeiras e caminhões. Máquinas que arrancam toneladas de minério daqui. Mas sempre sobra um pedacinho para quem é apaixonado por essas rochas douradas. O principal minério nosso é esse aqui, é calcopirita, né? Ele chega a ter 34% de cobre. Então é o principal minério da Mina do Sossego. Você trouxe para casa um pedaço? É, um pedacinho do sossego que está aqui. Posso ver? Pode. Ele brilha, né? Parece que foi pintado. Mas encontrar o metal assim, puro, é coisa rara. Na Mina do Sossego, cada pedaço de rocha tem em média apenas 1% de cobre. Por isso o material precisa ser tratado. A rocha é triturada. Essas máquinas gigantescas consomem mais energia do que Paraupebas, a maior cidade da região, com 120 mil habitantes. Só esse moinho, que roda sem parar, tem o tamanho de um prédio de 4 andares. Em pedaços bem menores, a rocha segue para esses tanques. Reagentes químicos separam o cobre dos outros minérios. As bolhas significam que o cobre está ficando mais concentrado. Até que surge o produto final, pronto para ser vendido lá fora. A exportação gera dólares, que geram mais investimentos. Ao lado da Mina do Sossego, começa a surgir uma nova usina. Vai transformar o concentrado de cobre num produto mais sofisticado. Placa de cobre que tem mais valor agregado. A ideia é exportar a placa e não concentrar. Sim, essa planta é de alta tecnologia e nós vamos implantar pela primeira vez aqui na Mina do Sossego.
É como se o dono de uma boiada, em vez de vender o couro, passasse a mandar sapatos para o exterior. Na mesma região do Pará, um outro tesouro debaixo da terra. O Jornal da Record visitou um dos maiores projetos de mineração do mundo. 658 milhões de dólares foram investidos aqui só em 2007. A mina de Onça Puma vai produzir a partir do ano que vem níquel, um metal cobiçado. A tendência é que se mantenha o preço alto do níquel pelos próximos anos, então este é um dos melhores momentos que o níquel já teve no mercado e é estratégico que a gente aproveite esse momento. O níquel é estratégico porque está nas indústrias pesadas que fazem navios, aviões e também no dia a dia das pessoas, nas moedas que mostramos no início da reportagem, nas baterias de celular e alimenta também fábricas de talheres e panelas. Níquel, cobre, ferro, manganês. A diversidade de produtos transformou a maior mineradora do Brasil numa multinacional. A Vale emprega 136 mil pessoas pelo mundo. Só no Brasil, são 112 mil postos de trabalho. Operadores de máquinas, engenheiros, geólogos e também há os jardineiros da floresta. Tropa que tem a tarefa de minimizar os estragos da mineração. Aqui eles recompõem uma área de onde se tirou o minério de ferro. Terra cansada, carente de adubo e atenção. Por ser um solo já minerado, a gente fala que é um paciente em fase terminal. É um solo quase morto. Um solo quase morto. Então essas espécies que a gente coloca, mais o adubo, elas são responsáveis por reconstruir o solo. Reconstruir, sim. Recuperar, não. A floresta nunca voltará a ser a mesma. A empresa que explora Carajás se defende. Diz que a mineração só interfere em 3% da área. Mas as imagens mostram. A modificação no relevo em muitos pontos foi profunda. Pedaços inteiros da Amazônia foram levados para a Ásia. É o solo do Brasil ajudando a industrializar a China. E existem outras cicatrizes. A riqueza não chegou a todos. Sem terra, sem água, sem saúde nem emprego. Os primos pobres de Carajás estão na reportagem de amanhã. En los videos que se ha presentado, se trata de la mina, una de las minas más grandes del mundo, que es llamada la mina de Carajás de Fierro. Sin embargo, también tenemos al lado, esta zona es una zona minera, otra mina que es de la misma empresa, la empresa Vale do Rio Doce, que es una mina de cobre, y también adicionalmente hay la posibilidad de explotar el níquel en esta zona y manganés. Lo que se puede observar claramente ahí en el video de la mina, de la operación de la mina de Carajás, es la secuencia del ciclo operacional que se realiza en esta mina. Se puede ver que en la parte del arranque, por ejemplo, del mineral, no se utiliza explosivos, se utiliza un proceso de arranque mecánico, que es particular de este tipo de yacimientos. Quiere decir que es un yacimiento que no está, digamos, con la presencia del macizo rocoso competente. Por lo tanto, es posible remover utilizando sistemas de excavación mecánica. Ahora, lo que se muestra también en esta mina es en la parte de la carga y transporte, equipos gigantes. Lo que comentó ahí, por ejemplo, la producción en este caso de la mina es de casi 300.000 toneladas por día. Se puede imaginar la gran escala, una producción muy grande de mineral por día. Por lo tanto, este tamaño de producción por día requiere la participación de equipos mineros gigantes. Se habló en el video de que se utilizan equipos de 250 toneladas, camiones de ese tamaño. Probablemente podrá
se podrá llegar a mayores tonelajes de este equipo. En el Perú ya se vienen usando tonelajes mayores de 250, porque existen ya en el mercado. Ahora, en la mina de cobre podemos ver la secuencia, en este caso, de excavación usado con explosivos, porque el macizo es duro. Se nota también el proceso de carga y transporte, el tratamiento metalúrgico, etcétera, a una escala ligeramente menor a lo que es de la mina de Carajás. Lo que aquí es importante indicar la secuencia de actividades que permiten detallar los costos operacionales. Cuando se realizó el proyecto para estas minas, se han realizado análisis de costos, el presupuesto, considerando datos aún no reales, resultado de experiencias de otras minas de ese nivel, ¿no? Resultado de cálculos utilizando métodos numéricos, por ejemplo, etcétera, fueron determinados. Sin embargo, en el proceso actual se realizarán los cálculos de los costos con datos reales de consumo de materiales, la utilización de recursos humanos, la utilización de maquinarias, etc. Lo importante aquí, aparte de la forma como influye la secuencia operacional del proyecto para realizar cálculos de costos, podemos indicar el efecto escala del tamaño de la producción. En Carajás, con una producción de 300.000 toneladas por día, comparado con otra, por ejemplo, que produce 100.000 toneladas por día, vamos a ver que cuanto mayor la producción se tiene, los costos operacionales son menores. Eso siempre se observa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar equipos de mayor capacidad, vamos a reducir la participación del recurso humano y naturalmente va a influenciar en el aspecto de los costos. Finalmente, estos videos sirven para poder ver la secuencia operacional que permite detallar los costos y también comparar o tener idea de estos costos, de estos presupuestos, dependiendo del tamaño de las operaciones de nuestros proyectos mineros.